Michel, a Isabela e o Henrique que ficaram lá hoje. Toma, Senhor, aquele ambiente, aquele lugar. Senhor, cuida deles, Pai, enquanto a tua filha está aqui, Senhor amado, cumprindo o propósito para qual o Senhor a chamou. É o que nós te pedimos nesta noite. Amém. Graça e paz. Amém? Pode se assentar. A gente treme, né? Quando a gente sobe aqui, porque é um lugar santo. É um lugar onde a gente sabe que a palavra do Senhor é ministrada. E ela tem sempre um endereço certo. Ela sempre sai do trono para alcançar a vida e o coração de uma pessoa. Eu convido a igreja para abrir a Bíblia em Hebreus 12, 28 e 29. Essa palavra ela vem ardendo no meu coração há algum tempo. E o Senhor sabe, né? Quando o Felipe fala, ele fala assim, o Senhor já tem falado algo aí com você? Aí, se ele tivesse perguntado assim, ó, você quer ir fazer? Eu diria não, mas o Senhor tem falado, confrontado. E não é fácil, porque parece um jargão, mas é a verdade. Quando você pega um microfone, é primeiro para você, para depois ir para a igreja. Vamos ler juntos Hebreus 12, 28 e 29. Portanto, já que temos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Agora o 29, que é onde eu quero que você, nessa noite, sinta um temor dentro do seu coração. Pois nosso Deus é fogo consumidor. Repete isso comigo nessa noite. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Essa palavra, ela soa um pouco que forte. Quando a gente diz um fogo consumidor, a gente já imagina a destruição. A gente já imagina, né, o Senhor vindo e nos levando com um castigo de Deus. Mas, na verdade, não é isso. O fogo consumidor, que é o nosso Deus, Ele é também o amor. O Deus de amor é também fogo consumidor. Nosso Deus é aquele que Ele não tem prazer em destruir as nossas vidas. Nesse versículo, Ele não está dizendo que Ele quer nos destruir, mas Ele quer dizer assim, ó, eu quero destruir aquilo que te afasta de mim. Eu quero tirar de você, eu quero que eliminar da tua vida aquilo que está atrasando o seu relacionamento comigo. Porque Ele ama, Ele tem o fogo que consome o pecado em nossas vidas. Ele nos afasta de tudo para que a gente estreite um relacionamento com Ele. E nessa noite eu quero te perguntar, que Deus você quer conhecer? O Deus que consome a pessoa ou um Deus que consome aquilo que afasta você dele? Isso é uma escolha pessoal, é uma escolha individual. Porque Deus é Deus em qualquer estágio das nossas vidas. Ele não muda desde o tempo de Moisés. A razão pela qual precisamos de santificação é porque Deus não quer nos consumir. Pelo contrário, Ele quer que tenhamos uma relação íntima e profunda com Ele. E essa é a razão pelo qual todos nós precisamos de santificação. Lá em Moisés, na antiga aliança, agora, na nova aliança, onde somos exortados a não brincar com as coisas de Deus. E aquilo que Ele fala ainda continua dizendo, eu sou. Às vezes a gente age como se Deus fosse só o amor. Como Deus entende o que você faz, as coisas que a gente vai cedendo no dia a dia. Ah, mas Deus me entende. Ah, mas Deus sabe a minha limitação. Ah, mas Deus, Ele me conhece desde o ventre. Ele sabe como eu sou.
Não é assim que funciona. Deus, Ele quer que nós sejamos ali, seguimos Ele em verdadeira adoração. Os verdadeiros adoradores, os verdadeiros cristãos, a Bíblia fala que nos tempos finais seria difícil ou seria fácil? Se a gente parar para ver como está o mundo, gente. Eu fui levar o Henrique na escola essa semana e a gente veio de uma escola muito pequenininha, a vida inteira. E, de repente, agora ele está numa escola maior. Quando eu fiquei ali perto dele, perto de outras crianças, porque são crianças de 13, 14 anos, e eu fiquei próximo a ele, meu coração sangrou. Eu mandei uma mensagem para a Thalita, que eu estava assim, sabe quando dói? Quando dói você vê outras crianças, jovens, totalmente distantes do Senhor, totalmente sem um rumo. A gente olha assim, talvez eu me entristeci, porque eu vi que o que nós louvamos agora, que se Jesus voltar, quais delas tiveram a oportunidade de ouvir o Senhor falar? Quais delas tiveram a oportunidade de conhecer quem é o Deus de amor? Quem de nós, assim como Deus usou a vida do Glauco que falou comigo e com você, quem de nós estamos dispondo de um tempo para orar por pessoas que ainda não conhecem a Deus, que ainda não têm relacionamento com Jesus? É muito lindo a gente ouvir testemunhos de missionários que estão em outros países, que vão e passam aperto, que quase até perdem as suas vidas para evangelizar em alguns países que não têm liberdade cristã. Quando a gente que tem liberdade, quando a gente que pode falar de Jesus, a gente não faz. E isso a gente tem que entender que é exatamente o versículo que a gente leu. Nós já sabemos que a gente vai receber do nosso Deus um reino inabalável. Tudo que a gente está passando aqui, todas as situações que nos deixam entristecidos, aquilo que às vezes a gente fica desanimado, nós temos uma promessa. E a nossa promessa não é aqui nessa terra. A nossa promessa, ela é inabalável porque ela é nos céus. Então que nós possamos ser instrumentos na mão do Senhor, com reverência, com amor, não é de qualquer jeito. Quando a gente vê as passagens lá no Velho Testamento, quando a gente conhece como era o ritual para que as pessoas se apresentassem uma vez por ano na presença de Deus, a gente vê eles se preparavam, eles se santificavam, eles jejuavam e ainda assim corriam o risco de morrer. Ainda assim entravam no Santo dos Santos com um sininho. Porque se parasse e não fizesse barulho, já era. E hoje, o que nós temos feito? Como nós temos feito? Deus é amor, sim. E por amar, Ele nos corrige. Por amor, Ele nos mostra onde estamos errando, aonde não é a vontade dEle. E às vezes não, quase nunca, quando somos corrigidos, é gostoso. Nós, como pais, às vezes você vai falar alguma coisa e é assim, tá bom. Mãe, não é mais no seu tempo. É assim, Glauco, vai ver, vai crescer. Mas a gente faz por amor. Essa semana mesmo, a gente lá em casa passou por uma situação onde a gente idealizou algo. E aí eu coloquei para o Senhor, olha, eu quero assim, assim, assado, mas eu sei que vai demorar. E de repente aconteceu. Quando aconteceu, pensa no coração aflito. As crianças assim, eu peguei e falei, meu Deus, eu vou orar. E aí o Senhor me fez me lembrar não. Eu estava esses dias vendo alguns podcasts e uma palavra que eu não lembro quem foi, mas me impactou, e eu até já comentei isso com terceiros. Ele disse assim, quem de nós
ouviu dizer que quando alguém chegava perto de Jesus para ser curado, para ser liberto, ele parava e orava. Quando foi que Jesus orou? A mulher do fluxo de sangue foi lá e tocou a orla dele no meio da multidão. Ele parou para orar por ela? O cego de Jericó estava gritando, ele parou para orar por ele? Tantos outros milagres que foi feito. Qual foi o dia que Jesus parou para orar? Sabe por quê? Porque a vida dele era de oração. Porque ele se reclusava lá no monte para ficar 40 dias lá orando. Ele orava. E aí, sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Se você sair para jantar, para qualquer lugar, você só vai sair para jantar se você tiver uma conta positiva. Se você tiver um saldo na sua conta corrente. Se você não tiver saldo em conta corrente, você não sai de casa. Como é que está a sua conta com Jesus nessa noite? Se você está pedindo algo para o Senhor e talvez você não tenha recebido e não tenha ouvido a voz dEle ainda, talvez seja que seu saldo esteja um pouquinho negativo. Ou a sua conta é R$100 e você tem R$ 99,90. R$ 99,90 não vai pagar. Tenha uma vida com reverência, tenha uma vida contínua, tenha uma vida com que você possa estar diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Tem a passagem de Deuteronômio 4, 24. Ele diz mais uma vez o que eu quero te enfatizar nessa noite: que o nosso Deus é fogo consumidor. Diz assim lá no 4:24, porque o Senhor, o seu Deus, é fogo consumidor e Deus zeloso. É a Bíblia que diz. Ele faz, mas não faz de qualquer jeito. Ele faz, ele não mudou, nós é que mudamos. Nós é que não somos mais a irmãzinha do coque, lembra? Quem lembra? Quem teve as experiências, nós em casa a gente era pequeno, e a gente lembra da irmã Marlene, a gente lembra de várias irmãs que assim, aconteceu alguma coisa, vamos lá orar com a irmã Marlene. Quem hoje é sua referência de oração? Você é referência para alguém? Você é alguém te procura? Quem está te procurando é para fazer as coisas de Deus ou as coisas da terra? Quando o Senhor voltar, você vai prestar conta apenas do que é dele. Tudo que está aqui é passageiro. Tudo isso daqui vai acabar, em fração de segundos. E o que nós vamos apresentar a ele? Nós vamos nos apresentar de forma que nós estamos fazendo o nosso melhor, de forma zelosa. Não significa que o meu tem que ser igual do meu irmão. Cada um tem a sua limitação, mas cada um sabe qual o seu melhor. E aí, quando apareceu essa situação, eu lembrei disso, eu falei assim, eu vou orar. Na hora, o Espírito Santo falou para mim assim, como que você vai orar? Se eu já estou pedindo, e ele já estava confirmando no meu coração que não era. Foi na hora, mas aí eu falei, não, Senhor, então assim, eu preciso que o Senhor confirme de tal forma. Estou aprendendo, não é porque eu estou falando que eu já estou expert. Mas foi no mesmo momento que eu fui falar com o Michel e a primeira palavra que ele falou, pode deixar, pode deixar que eu já entendi. Mas não é fácil, e não é porque eu estou dizendo isso que, nossa... A irmã de oração, não. É perder o sono mesmo, é dizer assim, não, hoje eu não quero. Teve um dia, recentemente, e normalmente, eu durmo muito cedo. Então, assim, às vezes, não estão rindo. Se você marcar, tipo assim, para orar, 11 horas da noite, assim, dificilmente eu vou conseguir, porque eu estou dormindo. Eu durmo cedo, só que quando é 2h30, 3 horas da manhã, eu estou acordada. Só que tem aquele dia que eu vou orar.
Mas tem aquele dia que eu não vou orar. Eu penso em 1 milhão de coisas. E aí eu falo, Senhor. E teve um dia que eu acordei. E sabe quando você quer orar? Sabe quando está engasgado aqui, e você quer falar com Deus, mas não sai nada? Aquele dia não era porque eu estava pensando em outras coisas, era porque não saía nada. E eu fui dormir, e aí, Deus é lindo. Comigo, gente, é muito assim. Eu acordo, eu oro, eu deito e durmo. Não demora nada, é só o tempo da oração. E assim aconteceu, só que quando eu amanheci amargurada, entristecida, porque eu falei, por que eu não orei? Mas, meu Deus, por que eu não consegui? Vou falar para vocês. Era 5h40 da manhã. Meu WhatsApp, plá. Dificilmente, eu sou desapegada ao celular também. Era o Gabriel, meu irmão. Ele não falou nada. Ele só orou. E parte da oração foi em línguas. Sabe quando ele foi orando, aquele áudio dele de 2 minutos foi entrando dentro do meu coração, foi entrando dentro da minha alma, e eu fui entendendo que o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor, Ele sabe que naquela noite, não foi por preguiça, não foi porque eu não queria, é porque eu não conseguia. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei o que você está passando. Talvez você tenha orado e dizendo para o Senhor, eu não consigo. Como eu vou fazer isso? Eu até quero, mas eu não consigo. Eu não sei. Eu vou te dizer uma coisa. O Espírito do Senhor é aquele que quando invade a sua alma, ele vem como um fogo consumidor e consome tudo que está te afastando do Senhor. Ele tira da tua vida aquilo que está te deixando triste, aquilo que está te deixando sem forças para fazer a obra do Senhor, aquilo que você está dizendo para o Senhor assim, eu não vou conseguir. O Senhor diz assim, eu posso através do Espírito Santo. Deixa eu trabalhar na sua vida. Deixa me fazer revelar a ti como antigamente era. Eu quero te levantar, eu quero te restaurar, eu quero te pôr de pé, mas eu quero que seja 100% para mim. Não tem como. Se eu te der uma garrafinha de água hoje, uma garrafinha ali, mineral lacrada, tiver escrito assim, 99% de água potável, 1% de esgoto, quem vai tomar? Alguém daqui vai tomar? Deus também não quer. Deus também não quer, Deus quer você por inteiro. Deus quer você por inteiro porque Ele conhece as suas limitações. E Ele sabe que quando você se dá por inteiro, Ele é poderoso na sua vida para alcançar outras vidas. Advertência tem um propósito. Para não nos consumir, Ele prefere consumir aquilo que te impede de estar na presença de Deus. O Senhor manda te dizer nessa noite, se você não entender o que eu quero com você, permitirei que tocar em coisas que você gosta. Porque isso está te impedindo de me louvar e de me engrandecer. Eu sou o Deus que dou e sou o Deus que tira. Eu sou o Deus de amor, mas eu sou fogo consumidor. Então, somente não quero fazer isso, mas tenha você uma posição na minha presença nessa noite. No livro de Lucas 12, 49, diz assim, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. O Senhor é aquele que Ele quer usar a sua vida para transformar. O Senhor não mudou. O fogo consumidor é também um fogo de poder. Ele também é um fogo onde Ele vai te usar, Ele vai levantar um doente. Nós aqui vivemos um milagre quando nós oramos pela vida do Marcelo. Nós aqui presenciamos de perto. Você não se sentiu assim? Uau! Deus ouviu a minha oração? Você não sentiu assim? Uau! Deus continua fazendo a mesma coisa? Deus não mudou. E Ele gostaria que já estivesse todo mundo entendendo isso e o fogo estivesse aceso. Mas hoje, Ele vem nos alertar.
Ele vem nos dizer que Ele está disponível para nós. A gente tem ensinamentos na Bíblia, de ponta a ponta, de quem é Deus, Jesus, para a gente. Mateus 3,11, diz assim, quando lá João Batista está lá batizando as pessoas, ele diz, eu batizo com água para o arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Às vezes não é só o fogo que muitas vezes nós pentecostais a gente conhece, que é o fogo de pular, que é o fogo de falar em línguas também. Mas esse fogo eu acredito que é aquele Espírito Santo ardendo dentro do seu coração e que é aquele fogo que você vai mudando. É o fogo que você não entende porque você já não faz determinada coisa. É o fogo que você frequentava determinados lugares e não frequenta mais. É um fogo que as pessoas olham para você e falam, está ficando doido. Olha que ele não era assim. Olha, não vou naquela igreja porque tem lavagem cerebral. É esse fogo que o Senhor quer brotar em nossos corações nessa noite. É o fogo que às vezes a gente deixa de lado, porque a gente coloca na nossa cabeça um tipo, né? A gente só caracteriza um fogo do batismo com o Espírito Santo como línguas, como pular no Espírito, também, mas não é só isso. Foque em buscar o fogo do Espírito Santo na sua vida. Eu quero te mostrar também um exemplo bíblico, que eu já tinha lido várias vezes, mas não me impactou tanto quanto nessa leitura. Isaías 6, do 5 ao 8. Isaías 6, 5 ao 8 diz assim, então disse eu, Isaías, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Eu pensei, lendo isso aqui, imagina um anjo, um tenaz é como se fosse um alicate, que ele foi lá, imagina lá, vamos lá, um churrasco com aquele carvão bem quente. Ele foi lá, pegou aquilo e foi lá na boca de Isaías. Como olhos humanos, nós vamos imaginar o quê? Deformou, queimou. Ele está sofrendo. Não é isso? Mas Deus, o Deus consumidor é Deus de amor. Mas a Bíblia não diz nada disso. Sabe o que a Bíblia diz? Lá no 8? Depois disso, desse fato, dele ter colocado a brasa na boca, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei e quem há de vir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O que Deus tem para fazer na sua vida hoje? O que está te impedindo de ouvir a voz de Deus? Nesse momento, quando tocou a boca de Isaías, abriu os ouvidos dele. Você não tem ouvido mais o Senhor? Você não tem mais sentido a presença dele? Mas hoje o Senhor toca em você. Hoje o Senhor toca no seu coração, o Senhor toca na sua alma. E Ele te diz, escuta a minha voz, filho. Eu tiro toda a iniquidade, eu limpo os teus lábios, eu limpo a sua mente, eu te transformo. Mas escuta a minha voz. Porque o que eu tenho na sua vida é muito grande, não dá tempo para você ficar perdendo. O Senhor, Ele quer te tocar.
Ele quer te tocar diferente nessa noite. Ele quer te libertar daquilo que está te afastando do Senhor. Ele quer que o fogo consumidor consuma aquilo que você não tem mais força para lutar. Oh, Jesus, cadê aquele fogo que quando você conheceu a Jesus? Cadê aquele fogo que você orava para que o Senhor fizesse milagre na sua vida? Sou eu, Deus, que mudei? Oh, de cantariba, show de comanai. Sou eu que mudei. Quantas vezes no seu quarto você ajoelhou e orou a mim e eu te respondi? De cantariba, show de comanai. Oh, Jesus, Deus não mudou. Ele quer te libertar. Ele quer tirar aquilo que te afasta dele. Ele quer que você chegue aonde Ele quer que você esteja. Eu, pensando sobre o fogo, como eu disse no começo, quando você lê que ele é fogo consumidor, é meio impactante, porque você lembra de destruição. Você lembra de coisas, né? Pegando fogo, você não tem muita noção de que vai sobrar algo bom. Normalmente, quando você queima algo, é perdido. Mas, às vezes, a gente deixa só de olhar ao nosso redor, na vida física, o que o fogo faz. Não que alguém faça isso, ou que alguém já fez isso, né, pastor? Mas tem os baloeiros, aqueles que gostam de soltar balão. Eu vou te perguntar uma coisa, como que o balão sobe? Ele está todo murchinho no chão, todo dobrado, e ele só sobe quando o fogo vai por baixo dele com aquela tocha, e ele vai se abrindo, ele vai ficando leve, e ele vai subindo, de cantariba, show de comanai. É isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Deixe que o fogo do Senhor invada a sua vida. Não tenha pressa, Ele não está te pedindo para você sair correndo. Ele não está te pedindo para você ser o melhor. Ele está te pedindo para que você dê lugar para Ele, para que Ele possa te levantar, para que Ele possa soprar o fogo do Espírito na sua vida, e que você suba, e que você suba, e que você conheça um pouquinho do céu, do que Ele tem preparado para você. Ele quer que você fique leve. Aquele balão com aquele fogo, papel e fogo, qual seria a lógica humana? Pegar fogo e destruir. Mas nós temos um exemplo carnal para que a gente possa entender o que Deus quer fazer com você nessa noite. Não importa como você está. Eu vi poucas vezes, porque meu marido gostava muito, né? Me denunciei, né? Meu marido, alguém, né? Pastor, não vou falar. Mas na nossa adolescência eu vi poucos. Mas eu percebi que eles vêm todo dobradinho, todo juntinho. E aos poucos vão abrindo. É aos poucos que vai tomando forma. É aos poucos que o pessoal ali, ó. E quando está colocando fogo, o pessoal fica tudo em volta, feliz em ver aquela, né, obra de arte que talvez tenha demorado meses, anos, para ser construído. Eu vou te dizer que o que o Senhor vai fazer na sua vida, pessoas vão estar ao seu redor dizendo: uau, como foi que chegou aí? Uau, deve ter doído muito, deve ter machucado muito, mas ele deixou o Espírito Santo do Senhor invadir a alma dele. Não deixe de lado o que o Senhor tem para fazer na sua vida. O fogo te liberta, não te mata. O fogo te purifica, não te destrói. O fogo te deixa mais parecido com Deus. Ele te lapida. Não se venda por nada que você acha que valha muito nesta terra. Pensa em algo muito caro. Pensa em algo talvez inacessível, pelo menos para mim. Algo que você fala assim, não, para chegar naquele patamar precisa de muito. Eu quero te dizer,
Se você tiver a oportunidade de ganhar isso, não se venda por algo mais valioso que seja, porque você já foi comprado por um valor incalculável por Cristo. O que Deus pagou o que Cristo pagou por você é impagável. Não tenha nada nesse mundo que possa tirar isso de você. Você tem que entender que na cruz do Calvário, quando Ele pagou por nossos pecados, Ele nos deu direito à salvação. Mas a salvação, ela é pela graça. Ele fez isso por todos, sem exceção. Por bom, por ruim, para aqueles que não são da mesma fé que a nossa. É por todos que Cristo morreu. A diferença é quem vai aceitar o Espírito Santo de Deus para ser transformado, para ser mudado, para ser diferenciado dos outros, se tornar filho de Cristo. É a mesma coisa de você comprar um carro, pagar até a última parcela e não passar para o seu nome. O carro é seu? O antigo dono pode bater na sua porta, o documento está no nome dele, ele vai levar embora. Foi pago um alto preço por você. Não deixe que o inimigo da sua alma tire de você o que é eterno, inabalável. Para isso, você não vai, eu e você, não vamos alcançar de qualquer maneira. Vamos pedir para que o Senhor transforme as nossas vidas e que o seu fogo consumidor arranque de nós aquilo que tem nos impedido de ouvir a voz dele. Eu tenho certeza que o Senhor te escolheu, me escolheu, para ouvir a voz dele nessa noite. Porque eu, às vezes, falava para o Senhor, às vezes a gente tem algumas atitudes que são normais. Mas dessas atitudes normais, ela vai abrindo portas para outras que, tudo bem. Pode ser. Deus me entende. Mas tem uma hora que você se vê tão distante, mas tão distante da presença de Deus, que você não tem força para voltar. Você não tem força para se levantar. Mas hoje aqui, o Senhor sopra o seu Espírito sobre a sua vida. O fogo do Senhor invade a sua alma. E você vai sair daqui hoje, confiando que você vai se levantar na presença de Deus. Que Ele vai cumprir as promessas na sua vida. Amém? Eu quero só dizer para você cantar comigo só um pedacinho de um hino. Que diz assim, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Fica de pé e louva para Ele. A honra, a glória, a força
ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez bem forte. Aleluia. Oh Senhor, invade os corações nessa noite. A força, dá Senhor, força aos teus servos nessa noite, Deus, ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Obrigada por cada vida que entrou neste lugar. Obrigada porque o Senhor não se esqueceu de cada um. Obrigada porque o Senhor tem olhado. Obrigada porque o Senhor tem cuidado. Obrigada porque o Senhor tem ouvido as orações dos teus filhos. Obrigada porque aquele que entrou nessa noite aqui dizendo que não podia, que não conseguia, que tinha algo prendendo ele, que ele queria, mas não podia. O Senhor hoje vem e fala: eu estou contigo. Vou soprar o Espírito Santo sobre a sua vida. O fogo consumidor vai te levantar e vai tirar de tudo que não presta de perto de você. Deus, obrigada por cada vida. Obrigada, Senhor amado, por cada pessoa que não pôde estar, mas está ouvindo pela live. Alcança, Jesus. Ó, Senhor, invada a casa. Invada, Senhor, os corações entristecidos. Invada, Senhor, a vida daquele que está com ansiedade, aquele que está com depressão, aquele, ó Deus, que não tem forças para estar diante da tua presença. Deus, eu te peço, ó Deus, que o teu fogo invada a vida de cada um. Oh Senhor, levanta na tua presença, levanta soldados corajosos, soldados que não têm por que ficar parado, soldados que sabem, ó Deus, que o nosso Senhor é aquele que preparou algo inabalável para nós. Senhor, prepara o dia de cada um de nós, tranquiliza nossos corações, alegra as nossas vidas, alcança os nossos familiares, alcança aquele, Senhor, que talvez a gente acha que não tem mais jeito, mas para o Senhor tem. O Senhor gosta daqueles que para o mundo é perdido e aquele que transforma. O Senhor gosta de fazer aquilo que das nossas mãos não alcança. Eu confio em Ti, eu confio na Tua palavra, e a Tua palavra diz que aonde o Senhor está, aonde o Senhor chega, nada fica igual. Então, Deus, eu tenho certeza da Tua presença neste lugar. Deus, eu te peço que cada um de nós não saia da Tua casa da mesma forma que entrou. Obrigada, Senhor amado, porque o véu foi rasgado e nós podemos estar na Tua presença. Obrigada pela oportunidade de ouvir a Tua voz. Obrigada porque o Senhor nos diz e nos corrige porque nos ama. Obrigada, Jesus. Eu te agradeço por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Emerson, se prepara aqui. Vamos terminar esse culto louvando, irmãos. Amém? Ajuda ele aqui. Glória a Deus. Zacarias capítulo 13, versículo 9, Luiz. Observe aqui, irmãos. O fogo de Deus para o ímpio é para consumir e trazer juízo. Mas o fogo de Deus para o crente, duas coisas. Primeiro, diga assim, ó, purificar e posicionar. Quantas vezes a gente tá lá cozinhando, daqui a pouco você, sem querer, ali põe perto da chama ali, você fala, opa, aqui não. Dá aquela que o Caio cozinha bastante. Pega na chama, você fala, opa, aqui eu não posso tocar. Aqui eu não posso tocar. Olha só o que Zacarias diz. Deus, usando o profeta, colocarei essa terça parte do povo. Aonde, irmão? Aonde?
eu o refinarei. Tá queimando aí, irmão? Vai queimar se não está queimando. Eu o refinarei como a prata e a purificarei como ouro. Então ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. O meu povo, direi a ela, e ela dirá: o Senhor é o meu